Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora e começa convidando você a fazer parte dessa grande corrente do bem. Nós temos muitas pessoas no mundo, são mais de 7 bilhões de pessoas, mas um número imenso faz o bem. Mas um pequeno grupo faz o mal, mas grita muito, faz muito barulho e a gente acha que tem mais gente fazendo o mal do que o bem e se encolhe enquanto sociedade. E nós, enquanto sociedade civil, nós temos também que ser ousados, fazer a nossa parte, ser voluntário, ser um cidadão atuante. E é esse convite que nós fazemos para que você faça parte das organizações não governamentais ao entorno do seu bairro, para fazer aquele trabalho social que transforma vidas. Porque quando você transforma uma vida, essa vida e a sua sociedade, o local onde você mora, também vai ter esse impacto e ela vem para você. A paz que você tanto quer depende da sua atitude. A paz que a gente quer para o mundo começa dentro de cada um de nós com as nossas ações. E se você quiser compartilhar o que você faz enquanto organização não governamental ou com o trabalho voluntário, se você transforma vidas, entre em contato conosco pelo e-mail programatrilhasocial@bol.com.br. Nós teremos a máxima alegria de trazer você para cá para compartilhar os seus sonhos e o trabalho que você faz. Mas se você ainda não tem ideia do que você quer fazer, mas quer fazer a diferença, é só você assistir pelo Face programa Trilha Social. Você vai ver todas as pessoas que passaram por aqui e você vai poder se inspirar em uma delas para que você faça um trabalho transformador ou então se engaje em algum projeto social que já passou por aqui. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa que é muito importante para a nossa sociedade e que faz um trabalho voluntário desde a sua juventude e hoje é juiz de direito, coordenador de projetos especiais da ISMAL. É o doutor Anderson Passos, esse juiz que tem uma visão humanista e que tem feito a diferença na nossa sociedade. Prazer em recebê-lo em nosso programa, doutor. Prazer é tudo meu, Maristela. Uma honra para mim estar aqui e falar um pouco sobre as atividades que nós desenvolvemos na ISMAL. Isso. Doutor Anderson, as pessoas, quando a gente fala assim, juiz, as pessoas ficam reticentes, é um juiz, mas um juiz é um ser humano também. Então, fale um pouco sobre quem é o Anderson Passos, o ser humano que está por trás dessa profissão que é muito importante e que faz com que as leis se cumpram no nosso país. Maristela, é verdade, é importante ressaltar que o juiz é uma pessoa como qualquer outra. E a minha origem, eu sou uma pessoa de origem humilde, eu sou um filho de pai professor, mãe dona de casa, avó professora. Vivi num bairro humilde do Recife, sou pernambucano, e graças a Deus eu tive a oportunidade de estudei em escola pública, mas consegui esforçar-me e fazer faculdade de Direito na Universidade Federal em Pernambuco. E sempre tive esse sonho de ser juiz. Isso que eu ia lhe perguntar, por que você escolheu já desde jovem, você havia esse sonho, o seu coração foi tocado, você queria ser juiz, tinha algum motivo, alguém da família era, em quem você se espelhava? Na verdade, era um sonho de criança. Eu sempre via, o meu pai era professor, mas passou um tempo atuando como servidor requisitado no Ministério Público Federal. Passou um tempo e a partir daí eu tive um pouco de contato com o mundo jurídico e me interessei na atividade jurisdicional justamente porque o juiz é um servidor público, mas que tem a capacidade de muitas vezes transformar a vida das pessoas, decidindo, aplicando a justiça, aplicando a lei ao caso concreto. E nós percebemos que no nosso país as pessoas têm uma sede de justiça, têm a necessidade de ter a justiça no seu dia a dia, e o juiz ele tem essa possibilidade de ser esse agente do Estado que traz um pouco de alegria às pessoas, reparando danos, reparando o sofrimento muitas vezes daqueles que são atingidos por alguma ilegalidade. Injustiçados. Injustiçados, isso mesmo. Então, é muito prazeroso isso. Claro, é difícil, não é simples,
Não são poucas as vezes que eu vou para casa com dúvidas sobre o que eu devo fazer, como é que deve ser a atuação naquele processo, mas é sempre bom quando se o juiz decide e sentencia e ele o faz acreditando que está fazendo justiça. Isso é muito bom. Muito importante quando o doutor Anderson fala a respeito, às vezes eu vou para casa com uma dúvida. Nós vemos muitas pessoas que usam, né, a fé como um valor. A fé de que você é capaz de fazer a diferença e usa os valores. Quando você vai com uma dúvida dessa para casa, você consulta o seu travesseiro, consulta o seu coração, a sua espiritualidade, como é que você faz? Além da lei, é óbvio, porque às vezes a lei, ela está sendo cumprida, mas ela não é moral. Não há moralidade, a lei está sendo cumprida, mas aquela pessoa você sabe que ela está errada. Mas ela, de repente, não vai cumprir aquilo que deveria, é a moral que ela fez, mas ela conseguiu provar que não era. E aí, como é que fica o coração de um juiz? O juiz é um ser humano como qualquer outro, obviamente. Tem suas reflexões, tem suas visões de mundo, mas é importante que o juiz tenha consciência que ele tem um limite, o limite é a lei. O juiz ele tem que atuar sempre com base na lei para que o juiz não se torne um ditador. Isso. Então temos um justiceiro. Um justiceiro, claramente. Então temos que tomar muito cuidado. O direito, ele é o parâmetro principal da atuação do juiz. Mas óbvio que há situações que o direito só não resolve. Então aí nós temos que ter um bom senso, nós temos que ter... Outras ferramentas. Isso, outras ferramentas que partem da lei, obviamente. A nossa Constituição, a Constituição que preza pela moralidade, pela probidade, pela integridade, pelos direitos fundamentais. Então, há princípios jurídicos que o juiz pode utilizar justamente para resolver essas situações de conflito, as situações em que a lei sozinha não lhe dá resposta. Há princípios jurídicos e a nossa Constituição é uma Constituição cidadã. Todos já ouviram essa expressão, mas isso é muito importante. Significa que a nossa Constituição ela preza justamente pela dignidade da pessoa humana. E essa dignidade de todos os indivíduos, de toda a sociedade, é algo que o juiz tem que buscar no momento de aplicação da lei. Então é óbvio que há casos difíceis, há os hard cases, os casos onde a solução não é simples, mas o juiz tem que parar, pensar, tem que refletir e tem que ter bom senso para chegar à solução daquele caso. E a mediação de conflitos é uma das ferramentas. Sim, a mediação ela é um instrumento que, inclusive, é previsto hoje na legislação. O Código de Processo Civil novo traz a mediação como um instrumento importantíssimo para a atuação do Poder Judiciário como um todo. E sempre é melhor que as partes cheguem a uma solução. Então, o juiz, ele decide, mas se é possível que as partes cheguem a uma conclusão, cheguem a um acordo, cheguem a uma composição... É melhor do que a imposição. Claro, é muito melhor aqueles indivíduos que estão envolvidos no conflito... da lei, você vai fazer Isso. Porque a lei acabou, mas a pessoa não refletiu sobre aquilo. É verdade, eu lembro de uma situação que o desembargador Torinho me contou, que ele atuando em um processo, e ele dizia que duas pessoas estavam em conflito sobre a guarda de uma determinada criança, de um filho do casal, e eles não chegavam a um acordo. Então o desembargador chegou e conversou com eles e disse, olha, vocês preferem que vocês mesmos decidam, vocês querem que um terceiro, que não tem nada a ver com vocês, decida. Não vamos deixar para um terceiro decidir, não. E ele disse, mas é o que vocês estão pedindo aqui, estão pedindo que o juiz decida. Então cheguem a uma composição. E aí, uma semana depois, essas pessoas chegaram a um acordo. Então sempre é melhor quando as pessoas conseguem resolver os seus conflitos sem a interferência de um terceiro Estado, o juiz. Mas, óbvio, há situações em que isso não é possível. Quando isso não é possível, o Estado juiz está lá justamente para aplicar a lei e decidir. E nessas circunstâncias da mediação de conflito, existem outras ferramentas também. Eu tenho lido, eu não sei como é que está essa questão da psicologia também, ela tem entrado dentro desse bojo, né, de trabalho para resolver os problemas jurídicos dentro do direito. A
constelação familiar. Eu tive a oportunidade de ver alguma coisa, não sei se aqui em Alagoas se utilizam também dessa ferramenta, que é uma ferramenta muito interessante que trabalha a família. Isso, há alguns juízes já aqui no estado de Alagoas que trabalham com isso. Há um juiz, doutor Yuli Rotter, que é meu colega de comarca em União dos Palmares, que tem um grande conhecimento na área de constelação, já aplicou cursos aqui e no Brasil inteiro. Então, há colegas, principalmente os colegas da área de família, né, que utilizam os instrumentos da constelação para solucionar conflitos. Eu atualmente estou um pouco afastado da área civil, estou hoje como juiz criminal, então é algo diferente. Se fala-se, por exemplo, até na justiça restaurativa, em algumas situações mais ligadas ao direito criminal. Mas a constelação vem sendo aplicada por alguns colegas aqui no estado de Alagoas com bons resultados. Quando o senhor fala da justiça restaurativa, nós sabemos que existe também uma aplicação dessa justiça restaurativa para jovens, que é feita dentro de escolas. Nesse trabalho, como o senhor é o coordenador de projetos especiais da SMAL, existe algum trabalho desse porte dentro dessa coordenação, desse trabalho que o senhor tem desenvolvido com as escolas? Sim, a Escola de Magistratura do Estado de Alagoas, sob a direção do desembargador Fernando Tourinho, vem realmente realizando um trabalho muito interessante e também na área da mediação. Nós tivemos no ano passado cursos nas escolas, nós levamos cursos para formar pessoas que seriam mediadores de conflito nas comunidades. Então foram treinados professores, coordenadores das escolas para que eles pudessem, e possam já fazer isso, resolver problemas da comunidade. E isso faz parte da justiça restaurativa? Sim, quando a justiça restaurativa é mais ligada à área penal, né? Ou seja, quando há um conflito penal e de uma forma de restaurar a situação da vítima para que haja uma composição do conflito. Para trabalhar a família, aquele indivíduo que está apenado? Na verdade, a justiça restaurativa ela vai buscar justamente tentar atacar o conflito em si, né? Ou seja, o que gerou aquele comportamento penal, não é? Tem aquela vítima que sofreu aquele crime, né? E tem aquele que praticou. Então a justiça restaurativa busca ir até o conflito, a raiz do conflito, para tentar solucionar este conflito, né? E não só com a ideia da justiça penal clássica de punir aquele que praticou o delito. E nessa justiça restaurativa, trabalhando com esse jovem ou com essa pessoa que cometeu um delito, quando ele voltar para a sociedade, ele pode voltar. Claro, melhor, é importante que... como o senhor disse, né, penalizar apenas. É importante que nós entendamos que o direito penal, ele não se faz apenas no momento da punição. Exato. Ou seja, a pena, ela tem a função punitiva também, mas a função primordial da pena é justamente reinserir o indivíduo na sociedade. É a função ressocializadora, que infelizmente nós temos problemas seríssimos na aplicação desta função no dia a dia. O Estado não oferece os mecanismos necessários para ressocializar de forma devida os indivíduos. Porque temos que ter consciência que qualquer criminoso, qualquer um dele, poderá, daqui a um tempo, voltar à sociedade. Com certeza. Ele é condenado, ele vai cumprir a pena, mas ele, depois que cumpre, ele volta à sociedade. Então, como é que nós queremos que ele volte? Nós queremos que ele volte pior ou nós queremos que ele volte um cidadão melhor? É uma opção que nós temos que fazer, é uma opção que a sociedade tem que ter. Então, não adianta simplesmente encarcerar um indivíduo. Então, encarcerar não vai resolver os problemas de segurança pública. Óbvio, o encarceramento é necessário muitas vezes, mas ele não pode ser o único objetivo do direito penal. E não é o único objetivo da pena. Esse caráter ressocializador é imprescindível para que nós tenhamos esse indivíduo, quando ele voltar, ele consiga se adequar à sociedade. Ele ser ressocializado à sociedade. Isso. Né? O programa Trilha Social vai para um pequeno intervalo e volta já já. Eu estou esperando você. Até já. O que é urgente para você? Para muitas famílias,
a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertor por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? A gente é pobre e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né? Preciso da LBV, aqueceu o meu coração. Quando a LBV chamar, diga sim. O que é urgente para você? Para muita gente, a prioridade é vencer a pobreza. A LBV faz demais pelas crianças, né? Muito obrigada de cuidar dos meus netos, da educação que eles necessitam. Quando a LBV chamar, diga sim. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. O programa Trilha Social volta agora desse pequeno intervalo e nós estávamos aqui conversando, eu e o Dr. Anderson Passos, esse juiz que faz a diferença no nosso estado, da importância da gente fazer o bem, né? Não deixar para depois. E como juiz de direito e fazendo parte dos projetos especiais da ISMAL, quais são os projetos que você agora está encabeçando dentro dessa coordenação? Na coordenação de projetos especiais, nós temos duas atividades importantes, né, dois setores separados. Um que é o setor de estágio, fazendo a seleção de estagiários para o Poder Judiciário de Alagoas, e o outro que é o programa Cidadania e Justiça na escola. Essa dos estagiários é muito importante porque às vezes a pessoa não tem a oportunidade de ter um primeiro emprego, ter a primeira experiência dentro do direito, assim como você lá no passado também teve. É verdade, né? Então é algo muito importante para o Tribunal de Justiça, né? Porque nós temos a possibilidade de estudantes estarem ajudando nas nossas atividades do tribunal, e principalmente para os estudantes que têm aí a oportunidade de ter um contato direto com o Poder Judiciário, com a atividade do Poder Judiciário, estarem ali vendo o que acontece no dia a dia, auxiliando um juiz, auxiliando o funcionamento de uma vara. Então é uma via de mão dupla em que todos ganham. Isso. E também você tem um trabalho dentro da educação. Isso, nós temos um trabalho muito importante que é o programa Cidadania e Justiça na Escola, que esse programa tem por função manter o juiz em contato com a sociedade, fazer com que o juiz vá até as escolas, que o juiz conheça a comunidade, e quando o juiz vai, ele profere palestras, ele fala sobre problemas importantes que a comunidade tem, discute sobre direitos fundamentais, sobre violência doméstica, sobre abuso sexual. Tudo isso é um conjunto de temas que os juízes debatem com a comunidade, né, através dessas palestras, e a comunidade também muitas vezes vai até a ISMAL. Nós temos às vezes encontros em que 300 estudantes da rede pública eles comparecem à ISMAL para que nós discutamos, né, falamos sobre esses temas. Então é muito importante, muito interessante essa interação entre o Poder Judiciário e a comunidade.
E o importante, diminuindo essa distância, e também deixando bem claro que todos os juízes, todos aqueles que fazem parte da Escola Superior de Magistratura, que fazem parte e que vão participar desse projeto, eles são voluntários. O doutor Anderson Passos, ele tem feito um trabalho maravilhoso, muitas palestras falando sobre a dependência química, sobre a questão criminal, sobre tantos assuntos para esclarecer, porque às vezes a sociedade civil desconhece os caminhos, né? Até para buscar uma solução. É verdade. Muitas vezes o judiciário ele é visto como um ente separado da sociedade, distante da sociedade. E através do PCJE nós temos esse momento de contato, de mostrar à sociedade que o Poder Judiciário está ali para conversar, para discutir temas e para auxiliar de alguma forma esses que estão em situações de conflito. O programa ele atende escolas públicas da rede municipal e da rede estadual, e também desenvolvemos a partir disso um concurso de redação, onde os estudantes das escolas públicas fazem redações e nós vamos escolher as melhores, dar prêmios. Então, é uma forma de desenvolver a comunidade, desenvolver a reflexão dos estudantes das escolas públicas e de discutir temas que são tão importantes para a sociedade. Por exemplo, uma das coisas que nós discutimos muito hoje é sobre o bullying nas escolas. É muito importante, até saber como se sair, o que é o bullying. Isso, né? Sobre mutilações, há muitos estudantes que se mutilam, às vezes chegam a se matar, então nós vamos discutir sobre isso. Há palestras que são acompanhadas por psicólogos também palestram, explicando a essas crianças o que fazer nessas situações de conflito. Falamos sobre violência sexual contra adolescentes e crianças, é um tema muito importante de se discutir. Infelizmente, nós temos um índice muito grande de violência contra crianças e adolescentes e infelizmente, a forma de combater isso é com informação. Exploração sexual infantil e tudo. E você, junto como coordenador dos projetos especiais da ESMAL, uma parceria com o Maceió Voluntário, está à frente de um grande seminário, que é Educação pela Paz, Cidadania e Justiça. Eu apoio. É um trabalho muito importante para a sociedade. É um seminário que é gratuito. Isso. É muito importante deixar aqui bem claro para todos vocês, né, que estão nos assistindo. Esse seminário vai acontecer no dia 21 de maio de 2018, às 1h30 da tarde, vai cair numa segunda-feira. Vamos falar dos assuntos que vão ser abordados, os assuntos que foram escolhidos, né, pelo Maceió Voluntário, pelo senhor, as pessoas que virão. Vamos falar um pouco. Nós teremos a parte de direitos humanos e educação, que virá a Rita Hipólito, especialista em educação do PNUD. Ela vai abordar esses direitos humanos, mas principalmente a questão da criança, da exploração sexual, da exploração de trabalho, né, exploração do trabalho infantil. Isso é muito importante discutir, até porque, por exemplo, atualmente eu estou auxiliando uma vara aqui em Maceió que trata justamente de crimes praticados contra crianças e adolescentes. E, infelizmente, como eu estava a dizer, há muitas situações de violação sexual de crianças e adolescentes, e isso destrói essas crianças para o resto da vida, destrói esses adolescentes para o resto da vida. Então é muito importante que nós discutamos esses temas, mostremos às crianças e adolescentes quais os caminhos que eles podem tomar para combater e para fugir das situações de violência. Isso vocês estão trazendo também. Eu gostaria que o senhor falasse sobre as pessoas que vão estar participando, para que a gente possa saber os assuntos. Tem um assunto muito importante que o Instituto Sul da Paz virá. Isso, o professor Ivan Marques vai aqui discutir também sobre a questão do controle de armas para a redução de homicídios. É um tema muito interessante também. A necessidade de se ter controle na venda, né, no porte de armas de fogo, porque todos nós sabemos que há uma grande maioria dos homicídios que são praticados no estado de Alagoas e no Brasil são homicídios praticados
através de armas de fogo. Então é importante que se tenha um controle sobre isso, sobre esse comércio, sobre esta circulação, para que possamos tentar controlar esse grande índice de homicídios que nós temos no país. Então o professor Ivan Marques vem aqui, uma pessoa com formação no exterior, formação na Inglaterra, e que vai com certeza nos ensinar muito aqui e engrandecer o debate sobre este tema tão importante para a nossa sociedade. E ele vem, através do Instituto, para falar também do enfraquecimento, da tentativa do enfraquecimento do Estatuto, que controla as armas no país, que é o Estatuto de Desarmamento, que infelizmente tem um nome errado, né? O Estatuto de Desarmamento deveria se chamar Estatuto de Controle de Armas. É verdade. Inclusive, com essa situação do Rio de Janeiro de violência, já estão tomando providência, a segurança pública está tomando providências para afunilar, não fortalecer ou facilitar que todas as pessoas possam portar armas. Mas as pessoas usam de maneira errada, acham que tem que desarmar o bandido. Quem tem que desarmar o bandido é a polícia, não é a sociedade civil. É verdade. Como é que você vê como é que o senhor vê essa questão? É uma falsa ilusão achar que as pessoas, estando armadas, elas serão mais seguras, né? Todas as várias pesquisas já provam que quando o indivíduo está armado e ele é vítima de uma situação de violência, o risco dele morrer é muito maior do que se ele não estivesse armado. Então, existe muitas vezes um discurso muito fácil de dizer, vamos resolver o problema da segurança pública permitindo que qualquer um, em qualquer situação, tenha arma de fogo. E é uma falácia, nós sabemos disso. Os países no mundo que têm um menor índice de violência, menor índice de mortes por arma de fogo, menor índice de homicídios, são países que têm um controle do uso de arma de fogo. Não significa que ninguém possa ter, mas que se tenha dentro de regras, dentro de um controle rigoroso. E inclusive é isso, esse controle rigoroso, inclusive é isso que o Estatuto prevê. Isso que o Estatuto prevê, claro. Esse controle. As pessoas estão entendendo errado. Você não é obrigada a devolver sua arma, mas você tem que estar dentro da lei. Claro, desde que o indivíduo siga o que dispõe a lei, ele pode ter arma de fogo. Mas é importante que ele siga aquilo que a lei prevê. São critérios importantes para que o Estado possa saber e dizer quem pode e quem não pode ter uma arma de forma legal. Temos que entender que toda arma que entra em circulação, se ela for para as mãos erradas, ela vai se tornar um instrumento do crime. Instrumento de crime. Nós temos mais um palestrante, que é o Dr. Anderson, né? O senhor vai falar sobre a cidadania e justiça na construção da paz? Isso, eu vou discutir justamente sobre essas questões de como a educação para a cidadania e para a justiça pode ser um instrumento para a melhoria das condições sociais, das condições de violência das comunidades. Eu entendo que não há instrumento mais importante e mais forte para a transformação social do que a educação. Então, essa educação cidadã, que não é simplesmente educação formal na escola, mas, além disto, complementando essa educação formal, uma educação ampla, discutindo de forma clara os problemas que nós temos, os problemas sociais, e mostrando como o direito, como o conhecimento do direito é um instrumento de transformação. É interessante porque aqui no Brasil nós não temos, por exemplo, na escola, aulas sobre direitos fundamentais. E é importante. E como é importante que as pessoas conheçam os seus direitos fundamentais. Quem conhece os direitos fundamentais sabe como cobrá-los do poder público e sabe quais são, o que é que eles podem ter. Do mesmo jeito, direitos do consumidor, de noções mínimas de direito penal, ou seja, infelizmente nós não temos essas noções de cidadania e que o que eu quero discutir é como as instituições, através do voluntariado, podem complementar essa educação para transformar a nossa sociedade um pouquinho e contribuir para a paz. Então, fica aí o convite, o Seminário Educação pela Paz, Cidadania e Justiça, dia 21/5/2018, horário às 13h30, às 17h30, no auditório da Esmal. Você pode entrar em contato pelo telefone 2126-5371 para saber informações, é completamente gratuito. E nós agradecemos desde já a sua vinda ao programa, como é importante a justiça feita com humanidade no nosso estado. Obrigado, Anderson. Eu que agradeço, Maristela, e só ressaltar que quem quiser fazer inscrição pode fazer pelo site da Esmal também, né, para participar do seminário. E muito obrigado, eu agradeço em nome da Esmal, em nome do Poder Judiciário de Alagoas, a oportunidade de estar aqui
e discutir um pouco sobre esses temas tão interessantes e tão importantes para todos nós. Muito obrigado também. O nosso programa se sente honrado. Obrigado. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta a semana que vem. Nós estamos aguardando você. Até lá.